Beleza, galera, vamos lá. Vem comigo aqui, tá? Mais uma aula do específico de matemática, continuando geometria plana. Recapitulando o que a gente já falou. Vamos lá, galera. Elementos de um triângulo, né? Nós já falamos sobre isso. Falamos da condição de existência de um triângulo. Falamos da classificação quanto ao número de lados. Falamos da classificação quanto ao número de ângulos. Segmentos notáveis, né? Se não me falha a memória, nós paramos aí e alguns pontos notáveis de um triângulo, né? Então, só para a gente recapitular, nós também falaremos sobre semelhança de triângulos, razão harmônica, triângulo equilátero, perímetro e principalmente a parte de área, né? Legal, galera. Então vamos lá, vem comigo aqui rapidinho, vem na tela comigo. Chega aqui, olha só. Na última aula eu apresentei para vocês alguns segmentos notáveis, não é isso? Tá? Bom, falei da altura, né? Falei da altura, tá ok? O que mais que eu falei? Falei da bissetriz, correto? E parei aqui, não é isso? Tá? Então, a altura você deve lembrar muito bem. O que é altura, galera? Segmento, né? Que parte, tá? Tem que lembrar disso, tá? Do vértice, tá? Então, é o segmento que parte do vértice e forma 90 graus com o lado oposto, né? Então, isso aqui é o que a gente chama de altura, tá, galera? O que é bissetriz, galera? Só para lembrar lá, vai. Segmento que divide, não é isso? Então, a gente falou sobre isso, tá? O ângulo em que, galera? Em duas partes iguais. Beleza? Então, nós falamos sobre isso também, né, galera? Então, na última aula, eu acredito que eu parei aí, né? Então, eu estava explicando e aí eu acabei parando exatamente aí, certo? Muito bem, galera. Então, olha só, para a gente continuar falando sobre isso, né? Eu falei um pouquinho da altura e disse que a interseção entre as três alturas de um triângulo é chamado de ortocentro, né? Isso aí já é um ponto notável, tá? É outra situação. Bissetriz é o segmento que divide o ângulo em duas partes iguais. A interseção das três bissetrizes é chamada de incentro. Também falei sobre isso na última aula. E incentro é um ponto notável. Vamos falar mais de um segmento notável aqui, tá, galera? Temos a altura, temos a bissetriz, agora falaremos da mediana. Legal, né? O que é mediana, galera? Vamos lá, definir o que é mediana. Segmento, tá? Que parte do vértice. Segmento que parte do vértice. E divide o lado oposto ao meio, né? Então, mediana é isso, tá, galera? Mediana, na verdade, nada mais é do que um segmento que parte do vértice e divide o lado oposto ao meio. E nós falaremos exatamente disso agora, né? Vamos falar aqui exatamente do que eu falo de mediana, né, galera? Vamos lá. Vem comigo aqui agora. Olha só que legal, tá? Então vamos lá, vamos para cima, vem comigo, galera. Vamos trabalhar. Entendendo o que é uma mediana, né? O que é uma mediana, professor? Tá? Então a definição tá aí pra gente, né? Mediana é o que, galera? É um segmento, né? É um segmento que faz o quê, galera? Que vai partir, né? Que parte do vértice, tá? Então, é um segmento que parte do vértice, tá? E divide o lado oposto, tá? Divide o lado oposto ao meio, tá? Então, é isso aqui que eu chamo de quê? De mediana. Muito bem, professor, mas vem cá.
Me mostra isso daí melhor, né? Numa figura, né? Desenhe para mim aí que eu quero ver como é que funciona isso. Vamos lá. Então, é quando você pega aqui o triângulo. Quando você pega o triângulo aqui, tá? O que é a mediana? Você vai pegar o ponto médio aqui, ó, desse lado, né? Vamos supor que nós temos aqui, ó, A, B e C. Esse ponto médio aqui, ó, vou chamar esse ponto de ponto M, tá? É o ponto médio de AC. Ou seja, esse lado é exatamente igual a esse, né? Já que M é ponto médio. A mediana sairia do vértice e dividiria o lado oposto em duas partes iguais. Então é isso aqui, galera, que eu chamo de mediana. Vai partir do vértice, vai dividir o lado oposto em duas partes iguais. Legal? Então manda para mim no chat aí se você tá entendendo legal, se até agora tá tranquilo. Tô com vocês aí, galera. Tudo bem? Posso continuar? Manda para mim no chat aí, eu quero saber a tua opinião aí em relação à mediana, tá ok? Vamos lá então? Beleza? Bom, então se tiver tudo ok aí, eu vou continuar e eu vou mostrar para vocês agora, tá? Vou mostrar para vocês agora qual é a principal característica dessa mediana, o que ela influencia dentro de um triângulo, né? Isso é importante, tá? Muito importante que você tome muito cuidado com essa mediana aí, tá? O Rick, é obrigatório formar 90 graus com o lado oposto? Bom, se for altura, sim, Rick. No caso da mediana, não. A mediana, ela só sai do vértice e divide o lado oposto ao meio, entendeu? Mediana divide o lado oposto em duas partes iguais aqui, ó, tá? A altura que forma 90 graus com o lado oposto, e nesse caso, se for altura, é obrigatório, tem que formar 90 graus, ok? Mais alguma pergunta aí, galera? Manda para mim no chat aí. Tô com vocês agora, tá? Vamos lá? Então, se não tem nenhuma pergunta, porrada, vamos lá, continuando falando da mediana, tá? Bom, então olha só, aqui nós temos uma mediana, só que o interessante é que você saiba que a mediana, na verdade, não existe só uma mediana dentro do triângulo, né? Existem 3 medianas dentro de um triângulo. Cada uma sai de cada um dos vértices. Por exemplo, aqui nós temos uma outra mediana que vai sair do vértice A e vai dividir este lado ao meio. Essa outra mediana aqui, ó, tá? Vamos supor que esse ponto aqui, né? Vamos chamar esse ponto aqui, tá? De W, tá? Então, quem é W? W é exatamente aquele ponto médio que vai dividir BC em duas partes iguais. Então, W é ponto médio de BC, legal? Ou seja, esse lado é igual a esse, tá ok? Continuando falando ainda, nós temos também uma terceira mediana que vai sair do vértice C e vai dividir esse lado agora em duas partes iguais. Então agora nós temos este lado aqui, ó, igual a esse, tá? Então esse ponto aqui eu vou chamar de ponto N, tá? Então, ó, M, N e W são exatamente os pontos médios de cada um dos lados do triângulo. Você percebeu o que eu vi agora há pouco, né? Você percebeu o que eu estou vendo aqui? O que nós estamos vendo, galera? Nós estamos vendo que as 3 medianas estão intersectando-se nesse ponto aqui, correto? Tá? Esse ponto aqui, ó, eu vou chamar de ponto G, tá? Então, esse ponto aqui, eu vou chamar ele de ponto G, tá bom? Que ponto G é esse, professor? É o ponto onde as 3 medianas se encontram, tá? Esse ponto G recebe o nome. Qual é o nome que eu dou para esse ponto G? Então, esse ponto G nada mais é do que o que eu chamo de baricentro, galera. Então, se alguém não sabia o que é e nem o que era o baricentro, agora já sabe. Baricentro é exatamente o ponto de encontro das medianas de um triângulo, tá ok? Então, nesse caso, as 3 medianas se cruzam nesse ponto, o nome dele é chamado de baricentro.
centro. Legal? Vamos lá? Continuando aí. Propriedades, galera. Quais são, né, as propriedades do baricentro? O que isso muda dentro de um triângulo e aonde que eu vejo isso daí dentro do triângulo? Bom, a primeira coisa que você tem que entender, galera, é que o baricentro, ele é conhecido como centro de massa ou centroide. O que é isso, professor? Na física, ele é muito aplicado principalmente por essa teoria de que ele é exatamente aquele centro de gravidade. Como assim? Vamos lá. Se eu pegar, por exemplo, uma folha de papel aqui, imagina que isso aqui é exatamente um triângulo e eu fixar um fio bem no meu baricentro, ao esticar esse fio, esse triângulo não teria nenhum declive, ou seja, ele estaria perfeitamente paralelo ao plano do chão. Significa dizer, galera, que as forças que atuam sobre a minha massa, ela é totalmente equilibrada. Essa folha, ela não faria nem isso, nem isso, nem isso e muito menos isso. Por quê? Porque eu estou no baricentro. Então, esse ponto, ele equilibra toda a massa desse triângulo. Deu para entender, galera? Então, é isso que eu chamo de baricentro e é exatamente uma das aplicações dele, é a mais importante. Ele é conhecido como centroide, centro de massa do triângulo. Ele equilibra todo o peso, na verdade, do triângulo, tá bom? Galera, deu para entender? Sim ou não? Manda para mim aí no chat aí se você entendeu. Foi ou não foi? Vamos lá, tô com vocês agora. Foi? Vamos lá, voltou aí para você? Vamos lá então? Vem comigo, tá? Então, ó, até agora tranquilo, né? Espero que vocês tenham entendido aí essa primeira parte. Então, fala comigo, meu querido, diz para mim se tá tudo certo ou não até agora, galera. Sim ou não? Manda para mim aí. Foi ou não foi? Legal? Bom, então manda para mim no chat aí se tá tudo bem até agora, se você tá conseguindo entender, tá? Se tá legal, nesse ritmo tá ótimo, tá tudo bem claro na tua mente aí? Posso continuar, galera? Vamos lá? Beleza, então? Show de bola, né? Vamos lá então, vem comigo, galera. Vem comigo, tá? Vamos continuar, tá bom? Tem como o encentro coincidir com o baricentro, professor? Ah, o encentro, né? Ah, entendi. Tem sim, tá, Beatriz? Nós vamos já falar sobre esse caso, tá? Que é o que eu chamo de bico. Baricentro, tá? Encentro, circuncentro e ortocentro no mesmo ponto, tá? Nós vamos já entender quando que isso vai acontecer, tá bom? Professor, para encontrar o baricentro pela porta, tem sim. Vamos já falar sobre isso, tá, galera? Primeiramente, eu quero ver de você se você conseguiu entender a ideia do baricentro, que é o ponto de encontro das medianas. Isso daí tem que estar tranquilo para você primeiramente, tá? Sim ou não, galera? Foi? Legal? Então, ótimo. Vamos lá, então. Continuando, tá? Continuando para cá, vem comigo agora. Presta atenção, galera. Olha que o negócio vai ficar bonito agora, tá? Vamos lá. Então, a primeira propriedade, e talvez uma das mais importantes, é que o baricentro, ele é exatamente o que eu chamo de centro de gravidade, né? Então, eu vou colocar bem aqui, ó. É o famoso centroide, tá? O nome que eu dou é centroide, tá ok? Segunda propriedade, galera. Você sabia que o baricentro, ele divide cada uma dessas medianas na proporção de 2:1? Como assim, professor? É o seguinte. Perceba que aqui nós temos uma mediana, correto? Uma mediana que sai do ponto B
e vem até o ponto M. Vamos imaginar que eu te dou um valor para a mediana. Vamos supor que a distância daqui, ó, até aqui é igual a 1. Beleza? Quanto que seria daqui até lá? Seria exatamente igual a 2. Ou seja, você teria isso aqui igual a 2, e isso aqui seria igual a 1. Ou seja, a proporção aqui, ó, é 2 para 1. Sempre o lado maior é aquele que sai do vértice, entendeu? Até o ponto G. O lado menor vai do ponto médio do lado, né? Até o ponto G. Por exemplo, aqui, vamos lá, vamos continuar aqui, tá? Vamos lá. Imagina que eu digo para você, olha, gente, essa distância aqui, ó, ela vale, por exemplo, 3. Essa distância aqui, ó, que vai de A até G, mede 3, tá? Qual seria a distância de G até W? De G até W, então seria igual a 1,5. Concorda comigo? Mas por que, professor? Você já percebeu que esse lado é o dobro daquele, entendeu? Esse lado é o dobro daquele. Isso vale para qualquer situação em que você tenha o baricentro. Então, o baricentro ele vai dividir a mediana numa proporção de 2 para 1. Ou seja, um lado, um pedaço dessa mediana é exatamente igual ao dobro do outro pedaço da própria mediana, né? Deu para entender, galera? Se ou não, manda para mim no chat aí se deu para entender essa parte aí, para a gente avançar aqui no assunto, tá ok? Tem muita coisa para a gente falar hoje ainda do baricentro mesmo, tá? Vamos lá. Foi ou não foi? Então, se você quiser tirar uma foto aí, fique à vontade. Vamos para cima, vamos lá, continuando. Beleza? Muito bem. Continuando. Vamos lá. Uma coisa interessante, galera, do baricentro é que, além de você saber, né, exatamente como é que você faz, né, qual é a aplicação física do baricentro, uma coisa que eu acho interessante também é que você saiba que o baricentro ele tem uma aplicação muito importante na geometria analítica, né? Não sei se você já deve ter ouvido falar, mas se você estuda o baricentro em geometria analítica, você consegue determinar quais são as coordenadas do baricentro lá no plano cartesiano. Então, por exemplo, quando você pega aqui um triângulo, né? Que você coloca esse triângulo num plano XY, então vamos pensar um triângulo com 3 vértices aqui, ó. Aqui é A, aqui é B e aqui é C, correto? Tá? Então, o meu baricentro, né? Vamos supor que aqui é o meu baricentro, tá? Seria o meu ponto G aqui, tá bom? Esse ponto G, você consegue determinar quais são as suas coordenadas, né? Que eu vou chamar de XG e YG. Como é que a gente calcula, galera, o XG do baricentro? Muito fácil. Você calcula o XG do baricentro como sendo a média aritmética das coordenadas dos pontos A, B e C do X, entendeu? Então eu começo primeiramente falando do X, depois que eu vou falar do Y. Mas o baricentro, o X do G é a média aritmética das coordenadas dos 3 vértices do triângulo, né? Lembrar que aqui nós temos, como nós temos aqui o ponto A, né? Obviamente que no X ele é chamado de X do A e no Y ele é o quê? O Y do A. O ponto B já vai ter um XB, o ponto C é um XC. Então o que eu faço? Somo tudo, divido por 3. Tá? E aí o resultado disso é exatamente igual ao X do baricentro. Deu para entender, galera? Sim ou não? Manda para mim no chat aí, eu tô acompanhando vocês daqui, tá bom? Então esse é o X do G
O mesmo acontece com o y do g. Então, se eu quiser calcular, por exemplo, o y do g, bastaria somar as coordenadas, né? Só que agora em relação ao y e dividir isso por 3 também, tá? Então, nós temos aqui as coordenadas do baricentro, né? Que é o x do g e o y do g. Então, isso acontece no baricentro, principalmente quando você vai estudar isso em geometria analítica. Nós vamos ver isso mais detalhado lá na frente. Por enquanto, nós só vamos falar qual é a aplicabilidade do baricentro para a nossa vida, né? Uma delas é exatamente o centro de gravidade, que é a mais importante, né? E além disso, você consegue determinar suas coordenadas, se caso você tiver um triângulo no plano cartesiano, através do equilíbrio, né, entre as coordenadas dos outros 3 pontos. Então fica muito claro isso, que quando você soma os 3 pontos aqui, ó, e divide por 3, é uma média, né, uma média aritmética entre as coordenadas dos pontos. Então aí já fica bem claro que o baricentro já realmente ele é um ponto de equilíbrio, né, da figura do triângulo, tá bom? Deu para entender, galera? Se ou não, manda para mim no chat aí se deu tudo certo isso aí, sim ou não. Vamos lá. Beleza? Bom, então, galera, vamos lá. Vamos continuar, tá bom? Como eu falei para você, nós vamos só lembrar aplicabilidades, vamos entender como é que funciona, né? Eu vou mostrar isso daí mais lá na frente para você em geometria analítica, tá? Então lembre-se disso que eu estou falando agora, eu vou cobrar de você lá na frente em geometria analítica, que é para te ajudar a demonstrar quais seriam as coordenadas do baricentro, tá? Por enquanto, eu vou ficar aqui no baricentro, vamos continuar porque nós temos outras coisas para falar agora. Vou falar de mediatriz. Legal? Bom, tiraram a foto aí, galera? Posso continuar? Vamos lá? Muito bem. Vem comigo, então. Olha só que legal. Que coisa boa, né? Olha que legal. Vamos lá. Vamos entender agora um pouquinho, né? De como que funciona a nossa mediatriz, tá bom? Então, vem comigo aqui. O que eu entendo de mediatriz? Vamos lá. Mediatriz, galera, olha só. É a semirreta, né? Ou eu vou até dizer que é reta, porque ela pode prolongar, tá bom? Vou colocar bem aqui. Reta que forma 90 graus com o lado e o divide em duas partes iguais. Eita, que agora deu um mingau a sua aí na tua cabeça, né? Você deve estar pensando, meu Deus do céu, é tudo igual esse negócio, cara. Agora cagou tudo, né? Calma, meu filho, relaxa. Relaxa, presta atenção aqui agora. Eu vou te mostrar que não é a mesma coisa, que são coisas diferentes, tá? Não vá pensar, é tudo igual. Não, nem japonês é igual, tá? Só porque o comando são diferentes, tá bom? Então vamos lá, vamos entender aqui como é que funciona essa parte de mediatriz, legal? Vamos lá, vem comigo. De olho na tela, menino, vem pra cá, olha pra cá. Presta atenção aqui. Mediatriz. Mediatriz. Tá? Então a definição é bem clara, galera. O que é uma mediatriz? É uma reta que vai dividir o lado em duas partes iguais e ao mesmo tempo ela vai formar 90 graus com esse lado.
Você deve estar até nervoso aí, mas não é a mesma coisa que a altura? Peraí, eu não estou entendendo nada. Calma, presta atenção na definição de mediatriz, tá? O que ela tem que fazer? É uma reta que vai formar 90 graus com um lado do triângulo, né? E dividi-lo, tá? Em duas partes iguais. Tá? Então, assim, para ser mais preciso, olha o que é uma mediatriz aqui, olha só. Você pega aqui um triângulo, para ser bem mais preciso, vou desenhar um triângulo aqui, ó, que vai fazer tu abrir tua mente agora, ó. Imagina aqui um triângulo. E olha só que legal, galera. Vou pegar e vou passar aqui por esse ponto aqui, ó, que vai dividir aqui em duas partes iguais. Aí eu traço a minha mediatriz. Olha a minha mediatriz. Ela passou no ponto médio, ou seja, ela dividiu o lado em duas partes iguais. E além disso, ela ainda forma um ângulo de 90 graus, né? Então, além de dividir em duas partes iguais, ela ainda vai formar um ângulo de 90 graus. Então, isso aqui é mediatriz. Não vai confundir mediatriz com altura nem com mediana, porque isso acontece muito, tá? O aluno ele tem que saber diferenciar quem é quem. Vamos recapitular, só para a gente não esquecer. Ó, a mediana ela vai partir do vértice e vai dividir aqui, ó, o lado oposto ao meio. Então a mediana seria esse segmento. A mediana ela não necessariamente formará 90 graus. Ela pode muito bem sair do vértice, dividir aqui no ponto médio, sem formar 90 graus. Perceba que esse segmento aqui, ele não forma 90 graus com esse lado, entendeu? A mediatriz, obrigatoriamente, ela tem que formar 90 graus, tá? E mais, ela vai ter que dividir esse lado em duas partes iguais. Então, tá aí uma diferença crucial entre os dois, tá? Eles têm diferenças e também têm algumas similaridades. Mas a principal diferença é que ele tem que formar 90 graus aqui no caso, não somente dividindo um lado ao meio, mas também formando o ângulo de 90 graus, tá bom? Então é isso, a primeira diferença é entre mediana e mediatriz, tá? Que a mediana não precisa formar 90 graus, a mediatriz obrigatoriamente tem que formar 90 graus, tá ok? Beleza, o que tem em comum entre mediana e mediatriz? É que as duas vão dividir o lado em duas partes iguais, beleza? É isso. Muito bem, e a altura, professor? Onde que a altura entra aí? Olha, galera, a altura já seria isso aqui, né? Tá? O que é a altura? A altura, ela tem obrigatoriamente que sair do vértice. Então, ela sai do vértice e forma 90 graus com o lado oposto, entendeu? Qual é a relação dela com a mediatriz? É que tanto a altura quanto a mediatriz formam 90 graus. A diferença é que a altura ela parte do vértice e a mediatriz não precisa passar do vértice. Característica da mediatriz é formar 90 graus e dividir o lado oposto ao meio. Deu para entender, galera? Então seria isso, tá? Então você tem que ficar muito mesmo ligado nisso, tá ok? As áreas são iguais? Depende muito da questão, tá, Márcio? Mas nesse caso não é igual, tá bom? Então não tem como eu afirmar que as áreas são iguais, não, tá? Você está falando em relação a esse triângulo daqui com esse aqui, ou você está falando que dá para calcular a área de qualquer jeito, tá? Então faça aí sua pergunta aí para ver se eu entendi. Uma coisa eu te digo, a área do triângulo ela não vai mudar, né? Se é o mesmo triângulo, a área é a mesma, tá bom? Independentemente se você vai dividir aí ou não, o triângulo não vai mudar. Agora, se você dividir em um triângulo para cá e um triângulo para cá, obviamente que esse tem uma área, que lá tem outra,
mas não necessariamente essa área é igual àquela, entendeu? Não necessariamente, tá bom? Tá, galera? Foi ou não foi? Manda aí pra mim no chat aí, tá? Com o envio da mediana, se a área é igual? Não necessariamente, tá? Então, se essa área aqui, ó, não é igual a essa, tá bom? Se for uma mediana, por mais que seja uma mediana aqui, ó, você pode até pensar, mas é igual. Não é, tá ok? Por quê? Deixa eu explicar pra você, galera. Peraí, deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta. Cadê o Márcio? Rapidinho. As áreas são iguais com... No caso, quando traça a mediana, essas áreas são iguais. Mas você está falando de quais triângulos? Deixa eu apagar aqui, tá, galera? Que é pra gente entender essa pergunta aí, tá? Peraí, vamos lá, Márcio. Vamos tirar essa parada agora, tá? Deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta, né? Vamos lá. Deixa eu ver se eu entendi. Você está falando só em relação da mediana, correto? É isso, só em relação à mediana, né? Para qualquer triângulo. É isso, né? Beleza, então, tá, agora eu entendi. Beleza. Então não mete mediatriz, não mete altura, não mete nada. É só em relação à mediana. Se as áreas, quando divide a mediana lá, se as áreas do triângulo são iguais, não é isso? Essa é a pergunta, né? Beleza, então eu vou te responder, tá, galera? Bom, nesse caso, Márcio, ó, quando você criar só a mediana, né? Você não está incluindo mediatriz, não está incluindo nada. Então, se você traçar aqui a mediana aqui, ó, tá? A mediana aqui de um triângulo, tá? Obviamente que ela vai dividir esse triângulo em duas partes iguais e a resposta para sua pergunta é sim, tá? As áreas desses dois triângulos serão iguais, sim, tá bom? Agora, por que que sempre vai ser igual? Vou mostrar para ti. Olha só. Quando a gente calcula a mediana, traça a mediana bem aqui, tá? O que vai acontecer é o seguinte: a mediana vai dividir, por exemplo, esse lado em duas partes iguais. Então, eu vou chamar esse lado aqui, por exemplo, de B, né? Tá? Isso aqui é B, tá ok? E aqui eu vou chamar de B também. Tá? Então é B aqui e B ali. Eu quero mostrar que esta área aqui é exatamente igual a esta área aqui. Tá? Então eu quero mostrar que essas áreas são iguais, correto? Muito bem, professor. Como é que o senhor vai mostrar isso? Tá? Bom, galera, então é assim, tá? Vou mostrar para você. Presta atenção. Se a gente for calcular, por exemplo, a área desse triângulo aqui, ó, que eu vou chamar de área 1, tá? E esse aqui eu vou chamar de área 2. Eu não sei se são iguais, mas se eu quiser calcular, por exemplo, a área desse triângulo 1 aqui, ó, tá? Qual seria a base dele? A base dele seria B, ó. A base dele seria B, tá ok? Qual seria a altura dele? Olha, a altura dele é essa aqui, ó. Tá? Olha só que legal. Eu tenho um triângulo e que a altura seria isso, né? Qual é a definição de altura? Segmento que parte do vértice formando 90 graus com o lado oposto. Nesse caso, esse triângulo, ele tem um ângulo aqui, ó, tá? Ele tem um ângulo aqui que é maior que 90 graus. Toda vez que você tem um triângulo com um ângulo que é maior que 90 graus, esse triângulo é chamado de triângulo obtusângulo. Então, todo triângulo obtusângulo, ele tem altura externa, né? Então, ele vai ter uma altura que vai sair do vértice e vai formar 90 graus. Só que para mim poder trabalhar com ele, para mim poder calcular a sua área, né? Utilizando essa fórmula, eu tenho que considerar que eu vou prolongar a base e a altura vai ser exatamente isso aqui, tá bom? Então vai ter que formar 90 graus com o prolongamento da base. Aí nesse caso, nós vamos dizer que a área desse triângulo é igual à sua base, que nesse caso é o B, vezes a sua altura, que
que seria esse H aqui, tá bom? Dividido por 2, tá? Então é base vezes altura dividido por 2, e essa aqui seria a fórmula para o cálculo da área de um triângulo que é obtusângulo, tá ok? Deu para entender? Então é isso. A área 1 seria a base vezes a altura dividido por 2, como tá ali. Tá legal? Beleza, professor? Legal. E a área 2, galera? Quando eu venho para a área 2, olha o que vai acontecer. O triângulo da área 2 seria esse triângulo aqui, né? Tá? Esse triângulo aqui, ó. Esse é o triângulo aqui da área 2. E por coincidência também, ele também tem a base B e a altura H. Então eu vou ter que fazer base B vezes a altura H e dividir por 2. E olha só, não é a mesma coisa? Dessa forma, então essa área 1 é exatamente igual à área 2, tá ok? Tá? Então, ó, eu ia falar sobre isso lá na frente, mas na hora que eu fosse falar do triângulo equilátero, mas o Márcio já tocou na frente. Então, tá aí, galera. Toda mediana divide um triângulo em outros dois triângulos de áreas iguais, tá ok? Deu para entender, galera? Sim ou não? Foi? Tá? Vamos lá? Deixa eu ver qual é a outra pergunta aqui. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá. O Bruno perguntou: o baricentro é a apótema do triângulo equilátero? Na verdade, o apótema é um segmento que parte do centro, não é isso? E divide o lado oposto em duas partes iguais, formando 90 graus, tá? No triângulo equilátero. O baricentro, ele é o ponto de encontro das medianas, tá, Bruno? Então, vamos diferenciar isso. O baricentro é o ponto de encontro das medianas, tá? A apótema é aquele segmento, é aquela distância do centro até a metade do lado. São coisas diferentes, mas tem relação sim. No triângulo equilátero, como eu falei, eu vou já falar sobre ele aqui. Ele tem uma propriedade fundamental porque ele inclui todos os pontos notáveis num só. E aí você vai entender melhor sobre isso, tá bom? Galera, beleza aqui? Deu para entender, sim ou não? Posso continuar? Posso apagar aqui para a gente continuar aí? Foi ou não? Então vou mandando as perguntas aí, tá, galera? Vou mandando as perguntas aí, tá? E se eu não entender, você fala aí, me dá outra dica aí, tá bom? Porque aqui eu tô olhando aqui, né? Eu olho pro computador, olho aí para ver se você mandou alguma coisa. Então aqui tem que ser rápido aqui esse intercâmbio aqui para a aula não parar, tá bom? Mas aí, se caso eu não entender, você me dá uma outra dica até eu entender qual é a sua pergunta, né? Como foi a do Márcio agora há pouco, eu entendi, aí ficou mais fácil de explicar, ok? Legal? Bom, então, galera, minha pergunta vai para você que está aí do outro lado da live. Me fala aí. Alice, Ana Luísa, Andressa, Belle, todo mundo que está aí presente, Letícia, o Bruno, todo mundo. Galera, tá indo ou não tá? Sara Kessia também, participa aí, Sara, vamos lá. Eu vou apagar aqui, tá, galera? Vou apagar, então você vai respondendo aí, eu vou apagar aqui para continuar explicando sobre isso, tá bom? Vamos lá. Tá legal, né? Vamos lá então, galera. Continue respondendo aí que eu vou continuar aqui. Vamos lá continuar falando sobre os pontos notáveis e os segmentos notáveis, né? Vamos lá, de novo, mais uma vez. Pega o ponto médio aqui, né? Vamos supor que é o ponto A, aqui é o ponto B, aqui é o ponto M, né? Que é o ponto médio. Esse ponto médio divide esse lado em duas partes iguais. Isso aqui, galera, é exatamente o que eu chamo de quê, galera? Como é que eu chamo esse segmento? Responde aí, vai, você aí agora, responde para mim. Qual é o nome dado ao segmento que parte do vértice e divide o lado oposto em duas partes iguais? Qual é o nome dado para esse segmento? Fala para mim aí, vai.
Mediana, muito bem, Bruno, mediana, já foi, beleza. Vamos lá. Qual o nome dado ao segmento que parte do vértice e forma 90 graus com o lado oposto? Como é o nome dado para esse segmento aqui? Altura, beleza? Muito bem. Qual o nome dado ao segmento que passa pelo ponto médio de um lado e forma 90 graus com o mesmo? Como é o nome dado para esse segmento aqui, ó? Ou para essa reta, né? Isso aqui é uma reta, né? Mediatriz. Muito bem, galera. Tá show de bola. Tô gostando de ver, tá? Então, isso mostra que você entendeu exatamente quem é quem e qual é a diferença de um para o outro, tá bom? Vamos lá. Vamos continuar falando de mediatriz. E agora eu tenho uma coisa muito legal para falar para vocês, tá bom? Só mais uma perguntinha antes de eu continuar. Eu acho que essa talvez seja mais fácil, né? O segmento que divide um ângulo em duas partes iguais é chamado de quê, galera? O segmento que divide um ângulo bissectriz. Essa daí tá tranquilo, né? Tá? Vamos lá então, galera. Beleza. Então, geralmente o pessoal acerta logo a bissetriz. O problema é a mediatriz e os outros, né? Que as pessoas às vezes elas acabam confundindo uma coisa com a outra, tá bom? Mas vocês não serão mais esses alunos, vocês já sabem bem, tá bem batido isso daí. Galera, olha só. Me dá aí uma aplicação da mediatriz. Me dá uma aplicação da mediatriz agora. Me diz aí o que você aprendeu na sua vida que envolva a mediatriz, que é legal, que a gente pode compartilhar aqui. Pensa aí e me fala aí, escreve no chat aí enquanto eu desenho aqui no quadro, tá bom? Beleza? Vamos lá então? Olha só, galera, vou mostrar para vocês uma curiosidade aqui. Tá? A mediatriz, todo triângulo ele tem 3 mediatrizes. Cada uma vai dividir cada um dos lados ao meio e vai formar 90 graus com cada um dos lados, correto? Só que tem uma coisa que muita gente não sabe. A mediatriz, galera, ela, na verdade, quando elas se cruzam num ponto e elas vão se cruzar, vamos chamar esse ponto aqui, ó, de ponto C, tá? As 3 mediatrizes se cruzam num ponto. Esse ponto é chamado de circuncentro, tá? Então vamos lá, ó. Olha aí, ó. Circuncentro. O que é o circuncentro, galera? Ponto, ó. Ponto de encontro, tá, ó. É o ponto de encontro das mediatrizes, tá? Então as mediatrizes, elas se cruzam num ponto, esse ponto é chamado de circuncentro. Agora, por que, professor? Por que ele é chamado de circuncentro? Por que esse nome tem alguma coisa a ver com círculo? Tem, tá? É aí que está a explicação. O circuncentro, na verdade, sendo esse ponto aqui, né?
Ó, lembre-se que o circuncentro é exatamente esse ponto C aqui, tá? O ponto C, ele passa a ser o centro de uma circunferência, olha só que legal, que passará pelos vértices do triângulo. O triângulo D, E e F. O circuncentro, ele é exatamente o centro dessa circunferência que está envolvendo todo o triângulo, né? Então tá aí, por isso que é chamado de circuncentro. Você deve lembrar muito bem do incentro, né? O que é o incentro? É o ponto de encontro das bissetrizes. Então, quando você tem o incentro, você relaciona quem? As bissetrizes, né? Ó, você deve lembrar que eu fiz isso na última aula, né? Então, aqui é uma bissetriz, né? Lembra lá, ó? Esse ângulo aqui é igual a esse. Aí eu tenho uma outra bissetriz aqui, ó, em que esse ângulo é igual a esse, né? E aqui eu teria uma outra bissetriz, em que esse ângulo é igual a esse. E aí eu falei para você nas últimas aulas que esse ponto aqui, ó, ele é chamado de incentro. Por quê? Porque ele é o centro, né? Ele é exatamente igual ao centro de um círculo que contém, não é isso? Que tangencia os três lados do triângulo. Só que nesse caso, o incentro, o círculo está dentro do triângulo. E nesse caso, o circuncentro, o círculo está fora do triângulo, tá? Deu para entender, galera? Se ou não? Ficou claro? Aqui é o encontro das bissetrizes e aqui é o encontro das mediatrizes, tá? Então manda para mim no chat se até agora tá tudo tranquilo. Foi ou não, galera? Manda para mim aí. Tô com vocês agora. Ah, se você tem alguma dúvida aí, compartilhe conosco, né? Tá? E aí, galera? Vocês estão gostando da aula até agora? Tá tranquilo? Tá tudo bem? Estão aprendendo aí bastante coisas, muita informação, né, galera? Vamos lá que eu tenho que acabar logo com isso aí, porque meu irmão tem muita coisa, né? Você sabe que tem muita coisa, a geometria é muito grande, né? E a gente tem que ter essa aula aí, tem que ter qualidade, galera. A gente precisa ter uma qualidade na nossa aula e tem que ser agora, meu irmão. Tá? Chegou o momento, né? Gosto muito desse assunto, um dos assuntos que eu mais gosto de ensinar é geometria plana e espacial, viu? E me aguarde na espacial, viu? A espacial tá linda a espacial. Vamos lá. Bom, então, até agora tranquilo, show de bola, né? Vamos lá, continuando. Beleza? Agora sim falaremos do bico, né? Vamos lá. E agora, antes da gente começar a falar do bico, eu queria falar para você, tá? Perguntinha da Andressa. DF é o diâmetro. Andressinha, eu nem lembro mais como é que tava a figura, tá? Mas deixa eu ver se eu lembro. Não necessariamente, tá? Porque eu acho que DF é... Deixa eu só me lembrar aqui. Eu tinha um círculo, né? Tá? E aqui eu tinha o triângulo. E aqui eu tinha DF, né? É isso? DF, né? Ah, tá. Era DEF, não é isso? Eu acho que era isso, né? E aqui embaixo eu tinha aqui. E aqui eu tinha o circuncentro, né? Acho que era o circuncentro, tá por aqui mais ou menos. Eu vou dizer aqui o ponto C, né? Não é isso? Tá? Era isso, tá? Vamos lá. Se DF é o diâmetro... Bom, assim, aqui, ó. Não necessariamente, tá? Para ser o diâmetro, teria que estar assim, ó. Tá? Teria que estar exatamente assim, ó. Agora sim, eu vou poder dizer que DF é o diâmetro. Por quê?
Porque DF, ó, é o segmento que passaria pelo circuncentro. Entendeu? Aí, nesse caso, sim, DF seria o diâmetro, tá bom? E outra coisa legal também, que você deve lembrar, é que se DF for o diâmetro, obrigatoriamente aqui vai ser um ângulo de 90 graus, né? Você deve lembrar que eu comentei isso aí com vocês, em que todo ponto vê o diâmetro a 90 graus, é um teoremazinho que nós temos, tá? Então, se DF, que é o lado do triângulo, for o diâmetro, é porque esse triângulo, com certeza, é um triângulo retângulo aqui em cima, tá ok? Então, no caso anterior, não podia dizer que era o diâmetro, e não era, porque DF não passava pelo centro, o circuncentro ficava mais ou menos por aqui, né? Tava bem próximo lá, mas na figura anterior, ele ficava um pouquinho acima, né, de DF, tá bom? Então, nesse caso, não é o diâmetro, tá ok? Vamos lá. Um círculo dentro de um triângulo é dito inscrito e um triângulo dentro de um círculo é dito circunscrito. Ou é o contrário? Bom, Márcio, então essa pergunta assim, depende muito da tua figura. Pode cair no Enem o seguinte: o círculo inscrito dentro do triângulo. Então a palavra inscrito quer dizer que o círculo está dentro do triângulo, tá bom? Então, se ele falar um círculo dentro de um triângulo, é dito inscrito. Mas inscrito quem? O círculo inscrito no triângulo. Aí é diferente, tá bom? Toma cuidado com isso. E um triângulo dentro de um círculo é dito circunscrito. Não, depende do que você está falando. Se você está dizendo que o triângulo dentro de um círculo, o triângulo está inscrito no círculo. Quem está circunscrito ao triângulo é o círculo. Então, quem está fora é circunscrito. Quem está dentro é inscrito. Só isso, tá bom? Então, você pode muito bem ter essa coisa, porque depende muito de quem que está dentro e quem que está fora. Mas a palavra correta é: imagina que você tem aqui, ó, um triângulo dentro de um círculo. Na questão, ele poderia muito bem falar, ó, triângulo. Ele poderia muito bem falar triângulo inscrito, entendeu? No círculo. Mas também ele poderia muito bem falar assim, ó, círculo circunscrito ao triângulo, né? Então olha aí, ó. O círculo está circunscrito, então quer dizer que o círculo está fora do triângulo. Deu para entender? Legal? Então depende muito aí de quem que você está falando com quem, tá bom? Mas a ideia aqui é que nesse caso o triângulo ele está inscrito no círculo, né? Geralmente a maioria das vezes é assim, tá ok? Dificilmente ele vai falar isso, muito difícil, galera. Mas pode acontecer e se falar, lembre-se, quem está fora é o circunscrito, quem está dentro é o inscrito, tá beleza? Muito bem, galera, foi. Posso continuar? Vamos lá, continuando falando aí. E agora, lembre-se que nós vamos falar de um triângulo e que você conhece bem ele, tá? Que é o triângulo equilátero, né, galera? O triângulo equilátero, né? Esse triângulo você conhece bem, tá? Eu vou puxar o gancho, já estou falando disso, vou logo para o triângulo equilátero. Muito bem. O triângulo equilátero, né? Vamos entender as propriedades que ele tem, tudo que ele tem aqui, tá? Triângulo equilátero. Primeiramente, é um triângulo que tem 3 lados iguais, né? Todos os lados são iguais a L e cada um dos seus ângulos internos mede 60 graus. Cada um dos ângulos internos medem 60 graus e cada um dos ângulos externos medem 120 graus, não é isso? Ó, os ângulos externos medem 120 graus, tá ok? Eu já prolonguei esse, né? Então, na verdade, teria que prolongar esse aqui. Então, cada um dos ângulos externos medem 120 graus, tá ok? O que mais que o triângulo equilátero tem? Bom, sabemos que no triângulo equilátero, tá? Olha só que legal, ó.
olha o que acontece. Você consegue calcular a altura do triângulo equilátero? Consegue. Qual é a fórmula da altura do triângulo equilátero, galera? A altura do triângulo equilátero é igual a você pegar o lado raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, qualquer triângulo equilátero, a altura é o L raiz de 3 sobre 2. Se você não conseguir chegar nisso daí, você pode muito bem fazer assim, ó. Como aqui é 60 graus e aqui é 30, né? Ó, olha aí, ó. No triângulo equilátero, a altura vai dividir o ângulo em duas partes iguais. Então, a gente já começa a pensar o seguinte, que a altura é bissetriz também. É ou não é? Tá? Então, olha só, vou ensinar para vocês isso aqui de uma forma totalmente diferente. A altura, ela também é bissetriz no triângulo equilátero. Por quê? Porque ela vai dividir esse ângulo ali, ó, em dois ângulos iguais. Então, a altura, ela é bissetriz, beleza? Então, aqui também é 30 graus. Legal? Mas vamos lá, depois a gente retoma isso. Só quero mostrar para você como é que calcula a altura, né? Então, olha só que legal, galera. Vem para cá comigo. Vamos lá. Uma outra coisa interessante, galera. Essa altura no triângulo equilátero, ela vai dividir esse lado aqui, ó, ao meio, não vai? Então, posso dizer também que a altura é mediana. Olha aí, ó. Já estou te explicando tudo aqui, tá? A altura é mediana. Por que a altura é mediana também, professor? Porque ela parte do vértice e divide o lado oposto em duas partes iguais. Mas também ela forma 90 graus, não forma? Forma. Por esse motivo também eu digo que a altura é mediatriz. Tá? Por que mediatriz? Porque a altura divide o lado oposto em duas partes iguais, além de formar 90 graus com ele mesmo. Né? Então isso é a característica de mediatriz. A altura é mediana, a altura é mediatriz e a altura também é bissetriz. Ou seja, o mesmo segmento no triângulo equilátero vale para todos os 4 segmentos que a gente já trabalhou até agora. Entendeu? É o mesmo, não muda nada. A altura é bissetriz, a altura é mediana, a altura é mediatriz, tá bom? Repete comigo. A altura é bissetriz, a altura é mediana e a altura é mediatriz, tá? Então isso acontece no triângulo equilátero. Legal? Muito bem. Então, professor, mas e aí, como é que eu calculo a altura, né? Muito fácil. Você vai pegar aqui o triângulo equilátero. Sabemos que esse lado aqui, ó, todinho, né? Esse lado aqui todinho é L. E que esse ponto divide L em duas partes iguais. Então, esse lado aqui vai ser L sobre 2. E que aqui também é L sobre 2, perfeito? Então, galera, olha só. Olhando para esse triângulo retângulo aqui, ó, só para esse aqui, tá? Só para esse triângulo bem aqui. O que você está vendo que eu também estou vendo? Pois é, presta atenção. Você tem um triângulo aqui é 30 graus. O oposto a ele é L sobre 2, correto? Você está enxergando aí, né? O oposto a ele é L sobre 2, beleza? E olha só o que vai acontecer, galera. Se o oposto a 30 graus é o L sobre 2, então o adjacente, né, que seria a altura aqui, ó. A altura é o adjacente a 30 graus. É você pegar o cateto oposto, que é L sobre 2, e multiplicar pela raiz de 3. Você tem que lembrar que toda vez que eu tenho um triângulo retângulo e um ângulo de 30 graus, se eu tenho o oposto, o adjacente é o oposto pela raiz de 3. Legal? Deu para entender, galera? Sim ou não? Tá? Só ele que terá todas as relações, a Núbia perguntou. Exato. Tá? E ele tendo todas essas relações, esse triângulo aqui, o equilátero, ele tem uma coisa que é chamada de bico. Galera, só uma perguntinha. Deu para entender aqui? Sim ou não? Deu para entender até agora? Manda para mim no chat se essa parte ficou tranquila para mim poder avançar e falar mais desse triângulo aí.
principalmente a relação dele com todos os pontos notáveis. Vai, continua aí. Legal? Cadê a Ana Luísa? Tá indo, Ana Luísa? Cadê o Andrei? Vamos lá, gente, participa aí. Manda para mim no chat se está tudo bem até agora. Vamos lá, vamos para cima. Agora eu vou apagar essa parte para te mostrar muito bem qual seria a relação que o triângulo equilátero tem com todos os pontos notáveis, tá, galera? Vamos lá. Então, galera, vamos lá, continuando, né? Ainda falando do triângulo equilátero, né? Sabemos que o triângulo equilátero, claro, tem a sua altura, né? Para calcular a sua altura, basta você fazer que a altura dele é o lado raiz de 3 sobre 2. Nós acabamos de ver isso, tá? E também tem a questão da área dele, né? Qual é a área do triângulo equilátero? Bom, muito fácil. Você pode dizer que a área é igual à base, que é L, vezes a altura, né? Que é L raiz de 3 sobre 2, dividido por 2. Então, olha só o que eu vou fazer. Então, a área é igual a 1 sobre 2 vezes. Ó, galera, é a mesma coisa, tá? Que dividir por 2. Quando você multiplica uma coisa por meio, automaticamente você já está dividindo isso por 2. Eu não vou dividir por 2 porque eu vou ter que fazer conserva a primeira e multiplica lá pelo inverso da segunda. Isso aí vai me dar trabalho. Então o que eu faço? Multiplico aqui fora por meio. É a mesma coisa que dividir por 2. Então a área é igual, ó, L vezes L. L ao quadrado, raiz de 3, vezes 1 vai dar L ao quadrado, raiz de 3. E 2 vezes 2 é igual a 4. Portanto, a área é L ao quadrado, raiz de 3 sobre o 4. Então, nós temos a altura do triângulo equilátero e nós temos a área do triângulo equilátero como sendo L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tranquilo, né? Beleza? Muito bem, professor. Mas e aí? Esse triângulo aí, ele é muito especial, galera. Por quê? Existe uma coisa nele e só ele, galera, só ele tem essa propriedade, que é o que eu chamo de bico, tá? Eu chamo de bico. Então faz o bico, né? Quando você quiser entender o que faz o bico. O que é o bico? O bico é as relações de baricentro, né? Vamos colocar aqui, ó. Tá? Vou colocar aqui. É o baricentro ele tem o incentro e ele tem o circuncentro e o ortocentro. Olha só que bonito, né? Olha só aí, galera, né? Ficou legal, né? Então é o bico, tá? Ele é baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro. O mesmo ponto representa tudo isso no triângulo equilátero. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer o seguinte, galera, que quando você pega o triângulo equilátero, olha o que acontece aqui, ó. Quando a gente estuda o triângulo equilátero, né? Ó, olha o que vai acontecer. A altura é esse segmento formando 90 graus, correto? Beleza. A bissetriz vai dividir o ângulo ao meio. Então tá aqui a bissetriz. Continua sendo o mesmo segmento, porque a altura também é bissetriz. A mediatriz vai dividir aqui em duas partes iguais e vai formar 90 graus com um lado e vai ser esse segmento de novo. Então isso aqui já é altura, é bissetriz e também é mediatriz. A mediana parte do vértice e divide o lado oposto em duas partes iguais. Então, galera, é o mesmo segmento, que é altura, é mediatriz, é bissetriz e também é mediana. O mesmo acontece com esse cara aqui, ó. Ó, entendeu? Esse cara aqui também, ó,
Opa, mas não tá bem no meio, né? Vamos lá, isso mostra que o meu triângulo não tá totalmente equilátero. Tem que estar lá no meio lá. Beleza, agora vamos imaginar que esse lado aqui eu acho que tá um pouquinho mais, por isso que não tá batendo, agora sim. Mas esse aqui vai ter que baixar mais, espera aí. Beleza. Vamos lá. Então o que acontece, galera? Ó, aqui tem que estar bem no meio também. Tem que formar 90 graus. Tá? Vai se focar nesse ponto. Esse ângulo aqui, ó, também é 30. Aqui também é 30. Tudo aqui é 30 graus. Tá? E vou traçar mais um aqui, ó, que passa aqui no ponto médio, que vai ligar para aquele vértice ali, ó. Olha só que legal, ó. Aqui também é 30 e aqui também é 30, tá? Então, ó, perceba aqui, galera. Olha só. Esses três segmentos vão dividir todos esses lados em partes iguais. Tudo é igual, né? Esse cara é igual a esse, que 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 é igual àquele, entendeu? O que mais? Todos eles formam 90 graus, né? Então aqui também é 90 graus, 90 graus. Então vamos lá para o que interessa. Vamos lá. Primeiramente, baricentro. O que é baricentro? É o ponto de encontro das medianas. Vamos lá. Mediana 1, mediana 2, mediana 3. Então esse cara aqui, ele é baricentro. Beleza? Continuando. Esse mesmo cara, ele é um incentro. Por quê? Porque ele é o ponto de encontro das bissetrizes. Então, nós temos aí todos os segmentos também sendo bissetrizes. Então, ele também é o incentro. Significa dizer que eu posso muito bem inscrever um círculo, né? Que passa exatamente por esses pontos, cujo centro seria exatamente esse ponto também. Então, ele é o centro de um círculo inscrito. Então, ele também é o incentro, tá ok? Outra coisa, esse cara também, ele é circuncentro. Por que ele é circuncentro? Porque isso aqui é uma mediatriz, né? Porque ela forma 90 graus, divide esse lado ao meio, forma 90 graus, divide esse lado ao meio, forma 90 graus, dividindo esse lado ao meio. As três mediatrizes se cruzam no circuncentro. Significa dizer, então, que eu posso muito bem fazer um círculo que vai conter todos esses três vértices do triângulo, né? E o centro desse círculo seria exatamente o que eu chamo de circuncentro, tá? Então aqui eu teria os vértices do triângulo e aqui eu teria o centro do círculo circunscrito, né? O círculo circunscrito ao triângulo, e nesse caso esse ponto seria o meu circuncentro. E para finalizar, ele também é o ortocentro. Por quê? Porque ele é o ponto de encontro das três alturas. Então, no triângulo equilátero, nós temos uma coisa chamada de bico. Ele é baricentro, ele é incentro, ele é circuncentro e ele é ortocentro. Tá, galera? Deu para entender? Se ou não, dá uma olhada aí, fala comigo no chat aí e me dê a sua opinião se até agora tá tudo tranquilo. Legal, vamos lá. Então, era só repetindo aqui a parte do incentro, né? Não esqueça que um incentro, né? Ele é o ponto de encontro das três bissetrizes, tá bom? Não esquece disso. Ó, isso aqui é uma bissetriz, divide o ângulo ao meio. Isso aqui é uma bissetriz que divide o ângulo ao meio. Isso aqui também é uma bissetriz que divide o ângulo ao meio. As três bissetrizes se cruzam nesse ponto. Por esse motivo ele é chamado de incentro. Por que é o nome de incentro? Porque ele é o centro de um círculo inscrito no triângulo, tá bom? É isso, tá, galera? Deu para entender? Então é o círculo inscrito, é o círculo que está dentro do triângulo. Então esse seria o meu
incentro, tá bom? Então era essa aí a parte do incentro, legal? Beleza, minha galera? E aí, vocês estão gostando, galera? Tá legal? Sim ou não? Estou ajudando vocês? Tá melhorando aí? Vamos lá. Vamos pra cima, muita coisa ainda, tá? Ih, rapaz, tá tudo só começando, né? Eu só tô aquecendo ainda. Ixi, imagina quando eu voltar, né? Eita porra, é muita energia, galera. Vamos lá. Até agora tranquilo, né? Ó, vou te dar o bizu nessas situações. E se cair uma coisa parecida com essa, não esquece que somente o triângulo equilátero ele tem essa propriedade do bico, tá bom? Muita calma nessa hora. Somente o triângulo equilátero tem essa propriedade do bico, legal? Bom, então vamos lá, galera. Então, vamos lá. Beleza, né? O Bruno agora há pouco me perguntou na questão do apótema, né? Bom, então isso é uma coisa também que a gente vai falar, tá bom? Mais lá na frente, tá, Bruno? Não esquenta com a apótema. Quando eu falar de figuras regulares, eu vou explicar bem a relação do apótema com o círculo inscrito e o círculo circunscrito, tá? Você vai entender legal isso daí. Logo, logo, não vai demorar muito não, né? Quando eu estiver falando lá, principalmente de círculo inscrito e círculo circunscrito nas figuras, tanto no triângulo, quanto o quadrado, quanto o hexágono, que são os três que eu vou falar mais. Legal? Bom, então, galera, olha só. A propriedade que eu vou te dar é a seguinte. Vamos lá. Quando você tem aqui, galera, uma situação, isso aqui vale para o triângulo equilátero, tá? Isso vale para o triângulo equilátero. O triângulo equilátero, você está vendo aqui que aqui nós temos um raio menor, não é isso? Que seria essa distância aqui. É o raio menor. E aqui, ó, nós temos um raio maior. Ó, você está vendo aqui, ó? Isso aqui é o raio maior, tá? Que é o mesmo que vem para cá, correto? Então aqui nós temos o raio menor e bem aqui, ó, também nós temos o raio maior, tá? Quando isso acontece, quando você tem um círculo inscrito e um círculo circunscrito, existe uma relação entre este raio maior e este raio menor. Qual é essa relação? É que o raio maior é igual a 2 vezes o raio menor. Mas por que, professor? Não entendi. Por que é assim? Cara, eu só vou te falar uma coisa e você vai matar a parada agora. Por que que este raio maior ele é 2 vezes este raio menor? Cara, eu vou matar a parada agora, presta atenção. Presta atenção. Não, bicho, nem olha pro lado. Tá? Ah, pelo amor de Deus, a panela tá no fogo. Vai explodir aí, mas fica aí. Olha só o que vai acontecer. Por quê? Porque o baricentro é esse ponto também. E o baricentro é o ponto que divide a mediana na proporção de 2:1. Ou seja, esse aqui é Rzinho, isso aqui é 2Rzinho. Muito bem, olha aí, ó, o Bruno entendeu? Ele mandou aí pra gente a resposta, tá? E já era, meu irmão, tá? Deu pra entender? Eu não precisei mexer com nada. A única coisa que eu falei foi a teoria do baricentro e você já conseguiu entender que esse raio é 2 vezes esse pedaço aqui. Legal? Então só isso já dá para matar a parada. O Márcio falou que a altura é igual a 3R. No triângulo equilátero, sim, né? Mas aí no caso eu teria que buscar explicações aí na questão do apótema, né? Mas também tá valendo. Dá de fazer uma relação trigonométrica também, por causa do ângulo de 30 graus também. Você puxa para cá, né? E aqui, ó, você tem aqui, ó, olha aí, ó, outra saída, ó. Galera, olha como é lindo. Me fala a verdade. Não é legal a geometria? Tem gente que não gosta, não sei como é que uma pessoa em sã consciência fala pra mim, eu odeio geometria. Pô, tu tem que odiar, bicho, é logaritmo, que ninguém entende nem porra. Tu tem que odiar probabilidade, que por mais que tu faça, às vezes tu erra.
Tem coisa de análise combinatória que tu pensa que é um arranjo, é uma porra de uma combinação. Mas, porra, bicho, geometria, cara. É muito bacana a geometria, cara. Olha só, eu não entendo as pessoas. Como é que a pessoa pode odiar a geometria, cara? É uma coisa que tu enxerga, tu tá vendo. Análise combinatória, tu tem que imaginar. Tu não tá vendo. E aí fica mais difícil. Como é que o cara vai fazer uma coisa e não consegue nem pegar? Geometria não. Geometria eu consigo pegar, eu consigo puxar, eu dou de tapa, eu jogo na parede, eu faço o que eu quiser. Porque geometria, eu tô vendo, entendeu? Eu tô medindo, ó. Entendeu? Olha só, qual é a relação que eu posso tirar daqui também? Tá vendo o ângulo de 30 graus aqui, ó? Tire só esse triângulo aqui, ó. Olha como é que ele vem, ó. Aqui, ó. Isso aqui é Rzinho, né? Que é 30 graus. Lembre-se, olha, essa distância aqui, ó. Isso aqui é quanto? É o Rzão, pô. Não é o Rzão lá, ó. Do centro ao vértice, não é o raio da circunferência maior. É o Rzão, tá aqui, ó. É o Rzão. Então, meu amigo, isso aqui é 30 graus. Aqui é Rzinho. Ó, nem perde teu tempo, cara. 30 graus, o oposto é Rzinho. A hipotenusa é o dobro, né? Então, o Rzão é 2 vezes o Rzinho. Pronto, meu amigo, tá aí. Matamos pelo baricentro. Matamos pela a porra da bóteba. Matamos pelo triângulo. Não tem saída, meu irmão. Rzão é 2 vezes o Rzinho. E para de maconha, para de cachaça. É isso aí. Não pergunta por quê, porque já tá aqui, cara, tá? Pelo amor de Jeová. É isso, tá bom? Então, tira uma foto aí. Vão pra cima. Comenta aí no chat aí. Muito bem, vamos lá. Vamos lá, galera. Já foi a foto, legal. Porrada agora, meu irmão. Faca na caveira. Então, eu acho que o triângulo equilátero deu para entender legal, né? Tá? Então, vamos avançar aí. Tá? Que nós temos que terminar tudo aquilo que eu coloquei para você no início da aula. Eu vou até olhar de novo, que é para me ver o que eu coloquei lá no início da aula, que eu nem lembro mais. Vamos ver. É tanta coisa. Eu vou botar aqui, peraí. Isso, muito bem, aqui está o que eu coloquei para você agora há pouco, né? Beleza, mas o que eu quero mesmo é esse slide aqui, ó. Então, onde é que eu tô? Eu tô em segmento notável, ponto notável já foi. Falei do triângulo equilátero, agora vamos falar de semelhança de triângulo para falar da razão harmônica. Falar um pouquinho de perímetro, semiperímetro e área. Pronto, galera. Semelhança de triângulos na tela para você, tá bom? Vamos lá. Vamos falar de semelhança de triângulo agora e também falar um pouquinho da razão harmônica, né? Você deve estar se perguntando que diabo é isso? Que não tem nada de harmonia aqui, professor. Tá tudo desarmônico aqui. O negócio tá bagunçado. Vamos lá. Semelhança de triângulo, galera. Quando é que eu sei que 2 triângulos são semelhantes? Pô, tá muito fácil isso, né? Vamos lá. A semelhança de triângulos, pô, é aquele assunto que o aluno reza para cair na prova do Enem. Quando ele vai fazer a prova do Enem, ele vai mesmo assim no caminho e vai assim. Vai cair semelhança. Vai cair semelhança. Vai cair semelhança. Eu duvido se não. É igual quando você torce para cair regra de 3. Mas agora no Enem não tem mais esse negócio do cara falar, ai, vai cair regra de 3, eu vou acessar. Não, o cara tem que falar o seguinte, vai cair regra de 3 e eu vou saber resolver. É mais ou menos assim que funciona no Enem agora, né? Antigamente o cara, vai cair regra de 3, eu já sei. Não, hoje não é assim não, meu amigo. Hoje a regra de 3 do Enem, o negócio tá pegando, meu irmão. Até na regra de 3 os caras estão complicando pra gente, né? Então,
toma muito cuidado, tá? Mas semelhança de triângulo é aquela coisa que quando vem no Enem o aluno tem que acertar, meu filho. Porque não tem segredo, galera. Tá? É muito fácil, né? Vamos lá. Os caras antigos, eles brincaram que só com essa parte de semelhança de triângulo, né? Então, quando é que eu sei que dois triângulos são semelhantes? Muito fácil. Tem vários casos de congruência, tá? Um deles é você verificar a relação entre os ângulos, né? Então, por exemplo, eu posso dizer que dois triângulos são semelhantes quando eles tiverem ângulos iguais, né? Então, vamos chamar aqui, ó, de Azinho, Bzinho, Czinho, tá? E agora eu vou pegar aqui um outro triângulo, né? E aqui, ó, o mesmo ângulo alfa, ali o mesmo ângulo beta e aqui o ângulo teta, né? E agora eu vou colocar aqui a linha, B'linha, C'linha, né? Para diferenciar. E eu vou mais além ainda, tá? Eu vou dizer aqui, ó, que esse triângulo tem uma altura, né? E essa altura aqui eu vou chamar de H', né? Então, ó, a linha, a B'linha, C'linha, H', tá? E aqui, nesse caso, eu coloco o H, né? Então, aqui é o ângulo beta, eu vou traçar aqui o H, tá bom? Beleza? Vamos lá? Se eles têm os mesmos ângulos, então eles são semelhantes. Se são semelhantes, então eu posso dizer que A está para a linha, assim como B está para B'linha, assim como C está para C'linha, assim como H estará para H', né? E mais, assim como P estará para P'linha, né? Tá? Então, deixa eu explicar para você não pensar em nenhuma imoralidade. O que é esse P e o que é esse P'linha? Presta atenção. Esse P, galera, é exatamente o perímetro, tá? Então, isso é importante para a gente lembrar, né? Então, H é a altura, né? H é a altura, né? H e H', tá? Vou deixar logo os dois aqui, ó. São as alturas, né? Alturas. E P e P'linha, né? P'linha são exatamente os perímetros, tá bom? São os perímetros, tá? Então você pode relacionar até os perímetros isso aqui, tá bom? Então quem não sabia disso já está sabendo agora. Você pode relacionar até chegar nos perímetros. E claro que tudo isso é igual a uma constante K, né? Que é aquela constante de proporcionalidade. Então você pode dizer que A está para a linha, B está pela B'linha, C está para C'linha, H está para H' e o P está para P'linha igual a K, entendeu? É mais ou menos assim, muito fácil, semelhança de triângulos. Claro que isso aqui nós vamos ver nos exercícios, tá? Mas eu quero adiantar para você que isso aqui é uma coisa que todo mundo tem que saber fazer, tá? Uma outra coisa também que eu acho que é interessante, busque sempre, tá? Eu faço muito isso. Eu procuro sempre deixar os ângulos nas mesmas posições, entendeu? Quando eu faço isso, aí fica melhor fazer semelhança, tá? Então, às vezes você acaba errando uma questão porque quer fazer semelhança de qualquer jeito, mas não. Eu vou te orientar. Você pega e deixa os ângulos nas mesmas posições para poder fazer a semelhança. Eu acredito que isso vai te ajudar muito, né? Principalmente na hora de desenvolver a conta e principalmente na hora de resolver, para não correr nenhum risco, né? De errar essa questão, tá ok? Beleza? Bom, para as áreas, Bruno, não vale não, tá? A não ser que você use aquela teoria de escala ao quadrado. Para poder relacionar a área, eu teria que fazer assim, ó. A área A, né? Vamos chamar aqui, ó, área A, tá ok? O A é a área, tá? E esse aqui, ó, a linha, tá? É a área. Então, nós temos a área desse triângulo, né? E a linha, a área desse triângulo ali. Se você quiser relacionar a área, você pode fazer assim, ó, tá? Ó, área A está para a linha, assim como, ó,
Presta essa sacada aqui. Assim como você escolhe qualquer um desses lados e divide pelo outro. A está para a linha elevado ao quadrado. É muito parecido com escala, em que você relaciona a área de um está para a área do outro, a escala elevada ao quadrado. Só que a escala é exatamente uma razão entre dois lados. E aí você pegaria esse lado, dividiria por ele e elevaria isso ao quadrado. Aí sim, a gente relaciona as áreas. Mas não necessariamente vai dar certo somente para isso, tá? Teria que dar certo para qualquer um dos lados. Então, por exemplo, eu posso pegar A está para a linha ao quadrado, B está para a B' ao quadrado, C está para a C' ao quadrado, H está para a H' ao quadrado, P está para P' ao quadrado, e aí, claro, essa constante K ao quadrado. Então, se eu quero relacionar a área, eu tenho que elevar essa razão aqui ao quadrado. Deu para entender? Ficou claro sim ou não, galera? Vamos lá. Mande para mim no chat aí, tô com vocês agora. Tá legal? Alguém tem alguma pergunta aí, galera? Vamos lá. Eita, que vocês vão querer ver essa aula de novo, né? Eu tô vendo já. Vocês vão querer assistir essa aula de novo na plataforma. Até quem tá assistindo hoje aí vai... Eu vou assistir de novo. Vou. Tu é doido. Eu quero ver de novo. Vale a pena sorrir de novo. É o nome dessa aula aqui. Tá? Vamos lá. Foi ou não foi, galera? Cadê a Sara? Vamos lá, Sara. Participa aí comigo. Beatriz, tá indo? Vamos lá, eu tô de olho em vocês daqui. O Eric, Rick, Núbia, João Paulo. Tá legal, galera? Tá tranquilo? Muito bem. Se alguém tiver alguma pergunta, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, Alice, tá? Podem participar, tá, galera? Estamos aqui junto com vocês agora, tá? O importante é o teu conhecimento, tá? Podem perguntar à vontade. Fique comigo aí até o final, tá bom? Matheus, eu vou entregar esse caderno para você, galera, sexta-feira, tá? Pelo menos entrego para você de palavra, pelo menos toda a parte de geometria plana eu entrego para vocês, tá, galera? Que é para vocês já irem detonando as questões, tá bom? Eu ainda estou terminando a outra parte mesmo, porque a minha ideia agora não é apenas entregar um caderno com questões, mas sim com teoria, tá bom? E aí, como eu estou querendo fazer com teoria, isso daí acaba demorando um pouquinho mais, porque é uma teoria que vai vir da minha pessoa, né? Eu não estou copiando e colando de ninguém, eu mesmo estou criando da minha mente toda a sequência de geometria e estou escrevendo esse livro para vocês, tá, galera? Isso demanda tempo, mas eu já estou terminando a parte de geometria e a parte de geometria estando pronta, sexta-feira eu estarei enviando para vocês o caderno de questões somente de geometria plana. Por enquanto, tá? E aí, claro, conforme eu for terminando, aí a gente vai disponibilizando para vocês o restante, tá ok? Legal? Beleza, galera? Vamos lá? Posso continuar? Beleza, então, galera, vamos lá, vem comigo, tá? Continuando aí. Bom, existe uma coisa da semelhança de triângulo que é uma coisa bem legal que vocês vão gostar, tá? É uma coisa bem legal mesmo que vocês vão gostar, que é a famosa razão harmônica. Não sei se você já deve ter ouvido falar nisso, tá? O que é uma razão harmônica? Que é isso, né? Pelo amor de Deus, já tava ficando complicado agora o negócio de harmônico. É exatamente, para ficar harmônico a nossa noite aqui nessa live, vai ficar tudo harmonioso depois dessa aula aqui. Bom, a razão harmônica, galera, ela só vai dar certo nessa situação. Então vem comigo, ó. A situação é essa. Quando você tem aqui, ó,
um triângulo retângulo, tá? Só nesse caso, tá? E aqui você tem um outro triângulo retângulo com a mesma base, ó. Olha só que legal. Perceba que esta base aqui, ó, vamos chamar essa base aqui, ó, de B, tá bom? Essa base B, ela está tanto para esse triângulo aqui, ó. Aqui eu vou chamar esse triângulo aqui de D, E e F, né? E aqui DF e ali eu coloco, eu acho que A, né? A para não confundir aqui, tá? B é a base, tá? A principal característica da razão harmônica é que esses triângulos, eles sejam retângulos aqui, tá? Ou seja, cada um tem que formar um ângulo de 90 graus em cada um dos vértices e que isso aqui seja uma base comum tanto para esse triângulo DEF quanto para o triângulo DAF, né? Então, a base tem que ser a mesma, tá, galera? O que vai acontecer é o seguinte, aqui nós temos, né, uma distância que eu vou chamar de A e aqui nós temos uma distância que eu vou chamar de B, tá? Isso aqui seria exatamente a altura do triângulozinho menor e esse A é a altura do triângulozinho maior, tá ok, galera? Perceba que esses dois triângulos, eles vão se cruzar nesse ponto, né? Vamos chamar esse ponto aqui, ó, tá bom? De ponto C. E aí, olha só o que vai acontecer, galera. Existe um segmento que vem de C até essa base que eu chamo de X, tá ok? Como é que faz para calcular, galera, o valor de X? É muito fácil. Para você calcular o X, basta você fazer que X é igual, né? Ó, isso aqui, ó. Isso aqui que eu chamo de razão harmônica. X é igual ao produto de A por B, né? Ao produto de A por B dividido pela soma de A mais B, tá bom? Então, isso já foi questão do Enem, já caiu uma questão dessa. Eu vou te dar um exemplo aqui porque isso é importante. Vamos imaginar que esse lado é 6 e que este lado é 4. Quanto vale o tamanho de X? Então, para calcular o X, é só multiplicar, né, em cima 6 vezes 4 e dividir pela soma dos dois. 6 mais 4. Então, resumindo, razão harmônica é o produto pela soma. É o produto pela soma. Então, o produto aqui vai dar 24. 6 mais 4 dá 10. 24 por 10 dá 2,4. Tá bom, galera? Essa é a razão harmônica que eu tinha falado para você. E isso aqui já caiu na prova do Enem. Não sei se alguém lembra aí. Se alguém tiver aí agora na live e já viu essa questão, comente comigo aí e me fala. Caiu ou não caiu, galera? Uma dessa no Enem. Manda aí para mim no chat aí, tá? Lembram? Pois é, né? Então, tinha muita gente que não sabia e se deu muito mal, não conseguiu resolver essa questão. Então, é muito fácil. É só fazer o produto pela soma, né, galera? Então, exatamente. A Bia já viu uma resolução imensa, né, Bia? Isso, tem, porque ele usa exatamente a semelhança de triângulo. Só que aqui já está tudo mastigado, tá, galera? Aqui já está tudo mastigado. É só pegar o produto pela soma e acabou a história, tá bom? Mas realmente, quando você não sabe isso, o ideal é que você busque fazer por semelhança de triângulo. Vai dar um trabalhão, mas você vai chegar naquilo ali, tá ok? Resposta é 2,4. Bom, então, como presente para vocês que estão aí, eu vou tentar provar isso aqui. Vocês querem sim ou não? Manda no chat aí para mim. Vai depender da democracia. Se muita gente quiser, eu provo aqui porque que isso é assim. Se não, muita gente não quiser, a gente continua e avança para o próximo tópico. Vai depender de vocês aí. Quem quer ver, fala aí. Beleza, eu já tive uma coisa agora. Eu percebi que vocês gostam de me ver sofrendo, né? Vocês querem me ver sofrendo, né? Pelo amor de Jeová. Beleza, então, eu vou sofrer aqui. Vamos lá, então. Para deixar a aula de hoje doida, já tá todo mundo pirado.
Beleza, vamos mostrar então, né? Vamos provar isso aqui? Muito bem, ó. Eu quero provar que esse tamanho é o produto pela soma, tá? Vamos lá, fica aí, não sai daí, vem comigo. Vamos lá, que vocês querem me ver trabalhando mesmo? Vamos trabalhar então. Porrada aqui. Vamos lá, vou apagar aqui, tá, galera? Porque provavelmente eu uso esse quadro todo para te explicar a coxinha direitinho como é que funciona isso. Vem comigo, ó. Galera, olha só. Se eu pegar aqui um triângulo e um outro triângulo aqui, tá? Olha só, vamos lá. O que eu falei para você? Que eu ia tentar provar, né? Isso não quer dizer que eu vá acertar, tá, galera? Só tô dizendo, só para você. Porra, mas o Gil, puta que pariu, não foi, não conseguiu provar, mas eu vou tentar, tá? Eu vou tentar porque eu sou meio doido. Bora ver o que vai dar aqui, né? Então, olha só, pelo que eu percebi, aqui é 90 graus, então aqui é A, aqui é B, vamos chamar aqui de C, aqui de D e aqui de ponto E, tá bom? E bem aqui, ó, é o ponto F, para ficar certinho, né? Ó, A, B, C, D, E, F, tá? Pronto, tá aí. Beleza. Olha o que eu vou fazer, galera. Eu quero mostrar, né? Vamos supor que aqui é o X, não é isso? E aqui é A, e aqui é B. Eu quero mostrar que X é igual ao produto pela soma, né? Eu quero chegar naquilo ali, tá? Então eu quero te provar que X é o produto pela soma. Como é que eu vou fazer isso? Então, bom, se eu for provar isso, eu farei assim, né? Olha só. Presta atenção no que eu vou fazer, galera. Eu vou usar a semelhança para esse triângulo ABC e esse triângulo EFC. Então fica assim, ó. Vamos lá. Imagina que eu pego aqui, ó, FC, né, ó. Olha só, galera, presta bem atenção, ó. FC aqui, ó, está para AC, não é isso? AC, eu vou chamar de AC, né? Está para AC. Ó, de novo, ó. Eu tô pegando esse triângulo aqui, ó. Tá? Esquece isso aqui. O que eu tô fazendo? FC está para AC. Aqui está, ó. Assim como o X está para A. Legal, né? Beleza? Muito bem. Agora eu vou pegar para esse triângulo desse aqui agora, ó. Mesma coisa, ó. Vamos lá. AF. Olha só, agora é assim, ó. AF. Mas por que AF, professor? Lembrar, eu tô pegando aqui, galera. Agora é aqui, tá? Tô pegando aqui agora, ó. AF, ó. Aqui, ó. O triângulo ADC, ó. AF. Tô pegando esse triângulo menorzinho aqui, ó. AF está para AC, né? Ó. Tá? Base do menor com a base do maior. Tá ok? Então, AF está para AC, assim como X, né? Está para B. Beleza. Ótimo, professor. Até agora tranquilo. Uma outra coisa também que eu percebi é que a distância de AC, que é daqui para cá, é igual a gente somar AF mais FC. Correto? Então, AC é igual a AF mais FC. Legal? Então, vou repetir mais uma vez. O AC é igual a AF mais o FC. Legal, galera. Então, olha só. Vamos ver o que a gente consegue tirar daqui, né? Porque até agora eu não tirei nada. Mas olha só que interessante. Olha o que eu acabei de ver. Eu acabei de ver que vai me ajudar e facilitar muito a minha conta. Olha só. A expressão que eu tenho não tem porra de AC, não tem porra de FC, não tem nada. A expressão que eu tenho só tem A, B e A mais B, correto? E o X, obviamente. Então tem que ter A, B e A mais B e o X. Olha o que eu vou fazer. Presta atenção aqui agora. Vamos lá. AC é igual a AF mais FC. Eu acho que aqui vai sair alguma coisa. Eu tô vendo aqui, ó, FC por AC. Aqui, ó, FC por AC. Olha para mim. Eu tô vendo AF por AC. Eu tô vendo que tudo isso aqui tá dividindo por AC.
Então eu vou pegar aquela equação ali, ó, vou dividir tudo por AC também, porque eu sou do mal. Eu vou pegar, ó, AC aqui, AC aqui, e A se todo branco fosse assim. Bom, beleza. AC por AC dá 1, correto? AC por AC dá 1, correto? Legal, né? Quanto é AF por AC? AF por AC é X sobre B. Olha só que legal, ó. AF por AC é X sobre B. Legal, né? Tá? Mas, quem é FC por AC? FC por AC é X sobre A. X sobre A. Beleza? Vamos lá. Qual é o MMC aqui, galera? Qual é o MMC aqui? Bom, você pode dizer que isso aqui é igual, ó, o produto aqui, né? A vezes X, que dá AX, mais, ó, multiplica cruzado, né? Ó, B vezes X e divide pelo produto embaixo, né? Lembra disso, né? Que é igual a A vezes B, correto? Meio pelos extremos, AX mais BX é igual a A vezes B, correto? Beleza! Coloca agora, meu irmão, o X em evidência. X em evidência. Daqui quem sobra? O A. E daqui quem sobra? O B. É igual a quem? A B. Olha lá, ó. X em evidência. Sobrou o A. X em evidência. Sobrou o B. O que eu faço agora? Pega aqui, ó. A vezes B. Quem está multiplicando, eu passo dividindo. Então, sobre quem? Vai ficar A vezes B sobre A mais B. Confesso para vocês, não havia planejado isso aqui, não havia demonstrado isso aqui, mas hoje deu certo e graças a Deus. E por hoje é só, galera. Tá aí o teorema provado, razão harmônica aí para vocês, tá ok? Legal?